Diante disso, vamos ter uma atividade avaliativa para vocês me entregarem posteriormente, valor de 2 pontos. Já fizemos uma atividade valor 1,5 ponto, outra agora 2 pontos, 2 pontos e meio, e a nossa prova valendo 6 pontos para finalizarmos o nosso conteúdo. E, logicamente, eu estarei sempre à disposição de vocês, né, no WhatsApp, né, caso vocês necessitem tirar algumas dúvidas, por favor, né, fiquem à vontade de me chamar, né? Então hoje, meus queridos, lembrando também, né, que todos os materiais no qual eu trabalhei com vocês, nas nossas videoaulas, nossos materiais complementares, né, está tudo lá no Classroom, né, da nossa disciplina. Vocês têm o livre acesso, quem não tem aí, né, às vezes está entrando a primeira vez, quem não teve o acesso ainda, por favor, pode pedir aqui o nosso código da nossa disciplina, que a gente repassa aí para vocês, tá? Então hoje, meus queridos, então dentro de tudo que nós falamos sobre plano de negócios, sobre modelo de negócios, sobre planejamento, né? Desde lá do primeiro bimestre, quando a gente veio trazendo teoria geral da administração, hoje eu quero finalizar com vocês sobre gestão de marketing, né? Eu quero finalizar o nosso conteúdo sobre o tal do marketing, né? O que é esse marketing? Mas, professor, né? Eu como agrônomo, eu como engenheiro civil, eu como engenheiro mecânico, eu como engenheiro elétrico, por quê, né? Que eu vou ter que ter o marketing, né? Todos nós temos um tipo de marketing desde o momento que nós estamos fora da faculdade, desde o momento que nós estamos fora do nosso âmbito empresarial, da nossa empresa no qual a gente é colaborador, nós temos, né, um quezinho ali de marketing. Porque isso faz parte diante do nosso cenário, do mundo corporativo. E muitos de vocês estarão prestando serviços à população, vocês estarão prestando serviços com relação, né, a capacitação de vocês, as habilidades de vocês. E nada melhor que, para que a gente possa entender isso, é o marketing. Ou seja, as pessoas precisam entender quem são vocês. Né? As pessoas precisam conhecer quem são vocês. Para quê? Para que vocês possam aumentar a sua clientela, para que vocês possam passar todas as questões de competências e habilidades que vocês tiveram ao decorrer, né, da faculdade. Vocês estarão indo para metade do curso de graduação e sabem que não foi tão fácil chegar aqui e não vai ser fácil você chegar até o final. Veja, e vocês já são investidores, vocês já são empreendedores, porque desde o momento do primeiro dia que vocês tiveram de aula, lá no primeiro período, até o último dia, lá no 10º período, vocês estão investindo na carreira de vocês, tanto financeiramente como de tempo. A gente já falou um pouco sobre isso. E lógico que vocês irão querer é, vocês terão que ter retorno diante disso. Né? E uma das armas para que a gente possa ter esse retorno é o marketing. É fazer com que as pessoas entendam quem é você, Fernando, quem é você, Flávio, Gustavo, aqui que está na minha tela. E aos demais que estão aqui presentes, me vendo e me ouvindo. Como diz ali, o marketing refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas por uma criação, por uma organização para criar e trocar valor com os clientes e atingir os objetivos organizacionais. Quais são esses objetivos dentro da organização? Lucratividade, faturamento, essa troca. Eu sou professor, vocês são engenheiros, então depois de vocês formados e graduados, as pessoas aí fora do âmbito da faculdade, dentro do mercado corporativo de vocês, precisam conhecê-los. Quem é o Fernando? E adiante disso, eu preciso fazer com que as pessoas entendam e conheçam o que eu estou disponibilizando ao mercado.
Cada uma de vocês aí estarão disponibilizando algo para ser comercializado, de produtos ou de serviços. Por isso, essa importância do marketing. O marketing fazer com que as pessoas... Mas quando a gente fala em marketing, pessoal, lá na pesquisa que vocês vão fazer ainda para mim, né? Tem a administração de marketing lá, eu quero que vocês façam. Vocês vão perceber, tem 4 P's, promoção, preço, propaganda e praça, né? Você tem todas essas situações. O marketing em si não é somente rádio, não é somente televisão, é tudo que envolve para que eu, como ofertante de algum produto e serviço, possa negociar, possa comercializar os meus produtos e meus serviços para os clientes que necessitam, né, do que? De resolver o problema deles. Que é o que da grande maioria de nós fazemos, né? E quando a gente fala em marketing, ele possui 3 eixos de ação. Lembrando, pessoal, fiquem à vontade, né? De que tiver alguma dúvida, por favor, eu estou vendo o chat aqui do ladinho, né? Se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu tenho o foco na satisfação do cliente. Vejam vocês, creio que muitos de vocês frequentam algum tipo de estabelecimento porque vocês gostam, porque vocês se sentem satisfeitos. É um bar, é uma loja de confecções, é uma loja agropecuária, é uma atrás de construção, enfim, diversos estabelecimentos que muitas vezes das suas variáveis não é o melhor preço da cidade ou da região, mas o simples fato de você, como cliente, estar satisfeito com o atendimento, com a entrega, com a qualidade do produto, qualidade do serviço e assim por diante. Há uns 50 anos atrás, o foco do marketing, por exemplo, era ter a minha melhor estrutura. Nossa, eu tenho a melhor loja, eu tenho o meu melhor escritório. Isso era o foco. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, a gente se preocupava muito nos produtos. Eu tenho o meu melhor produto, eu tenho o produto que vai satisfazer as suas necessidades. Nos últimos tempos, nós estamos cada vez mais preocupados com a satisfação dos clientes, ou seja, a satisfação das pessoas que irão consumir o seu produto e serviço. Quem de vocês já indicou algum tipo de serviço para alguns amigos? A gente fala dentro do marketing, o tal de buzz marketing, que é o boca a boca. Muitos de vocês já usufruíram o serviço por indicação, como vocês já também indicaram, né, um serviço, um produto ou uma loja para as outras pessoas, né? Isso é fidelização. É uma das maiores fatias hoje do marketing, ainda é o buzz marketing. Lógico que nós temos o marketing digital hoje, né, que cresceu muito nesses últimos tempos, justamente também por causa da pandemia, né? Mas um dos principais focos das empresas, dos setores, né, dos prestadores de serviços, é a satisfação do cliente. Porque o cliente satisfeito, logicamente, ele vai retornar à sua empresa. A integração de todas as atividades da organização na satisfação do cliente. Então, todos têm que ser munidos com essa informação. Desde a parte estratégica, a gerência da empresa, desde a parte da supervisão da empresa, desde a marketing, ou seja, das vendas das empresas, desde quem vai produzir os produtos e serviços, desde quem vai entregar e assim por diante. Toda uma organização, então, que antes era só preocupação do departamento comercial, por exemplo, de uma empresa, estar engajado, né, na satisfação do cliente, hoje, cada vez mais a preocupação tem que ser de toda a organização. E daí nós temos, opa, aqui, passou aqui, a realização de todas, opa, nossa, peraí. Deixa eu ver aqui, passei. A satisfação dos clientes, né? Então, isso faz parte
do primeiro estágio desses 3 eixos, né, do marketing, essa foco no cliente, tá? Lógico, o preço é importante, lógico, professor, né? Muito importante o preço, mas hoje cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o quê? Com a com a qualidade do atendimento, o diferencial do atendimento. Deixa eu só ver a última aqui. Então, a realização dos objetivos da organização, consequência, satisfação do cliente. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente busca, nós como clientes, né? Como ofertantes de alguma coisa, nós estamos sempre preocupados em atender da melhor maneira possível os nossos clientes, né? Aqui a gente mostra mais ou menos o que eu falei lá nos 50 anos atrás. Em um primeiro momento, nós estávamos preocupados com o foco na produção, né? Encher os clientes dessa garrafinha, encher os clientes de serviços. Hoje, cada vez mais é o foco no cliente. É você entender o cliente. Lembra lá de plano de negócios, onde nós estávamos pensando assim: qual que é o público-alvo do qual eu vou atingir? Quando eu abro um bar, por exemplo, né, como eu abro uma loja de confecções, uma loja de materiais de construção, ou seja, qualquer tipo de negócio, eu penso sempre em que para que todas as pessoas que eu conheça entrem naquele estabelecimento. Mas eu sei que no decorrer do tempo, esse funil ele vai se estreitando. Porque, por exemplo, vamos colocar o exemplo de um bar, né? Nem todo mundo que está me vendo e me ouvindo nesse momento gosta de cerveja. Nem todo mundo gosta somente de vinho. Nem todo mundo gosta somente de pinga. Nem todo mundo gosta de só de refrigerante. Então, assim, entre nós aqui, por exemplo, cada um de vocês, eu, nós todos aqui, nós temos algum tipo de consumo. Nós temos algum tipo de preferência, né? Então não é mais no que a gente produz como empresário, é o que o seu cliente ele quer atender, né? O que o seu cliente, desculpa, o que o seu cliente ele quer ser atendido, de que forma ele quer ser atendido, né? Então isso é uma orientação agora para o mercado. O que antes era o consumo em massa, vou produzir, 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 produzir e vou enfiar produto e serviço para os nossos consumidores. Agora não. Agora o que eu tenho que fazer, né? O que antes eu tinha mais produto do que procura, agora eu preciso ter, né? Desculpa, mais demanda do que oferta, do que produto. Hoje eu preciso ter menos demanda para oferta, ou seja, eu tenho que pensar, eu tenho que verificar qual a satisfação, qual o nível de consumo dos meus clientes, né? E aqui também, né, a gente falou também lá no plano de negócios, falou alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala o processo de administração de marketing, nós temos análise ambiental, consumidores, concorrentes, organização e contexto. Diante disso, segmentação de mercado, seleção do mercado-alvo e posicionamento de marketing. Mix de marketing, que são os 4 P's que a gente fala dentro disso. Produto, a distribuição, ou seja, a praça, a comunicação, a propaganda e o preço. Aquisição de clientes, retenção de clientes, lucro. Então, veja, tudo isso aqui é um esquema do marketing. Por quê? Né? Vamos lá, eu frequento um bar, eu frequento uma empresa, independente do preço que é, independente das situações econômicas que é e assim por diante. Então, quando eu verifico essa possibilidade, eu como empresário, eu quero que todos vocês entrem no meu bar. Mas como eu vou fazer isso? Eu tenho que fidelizá-lo. Eu tenho que, para que vocês pensem assim, pô, vamos lá, turma, vamos tomar uma cerveja no bar de quem? Do professor Fernando, por exemplo. Então, isso é fidelização. E creio que todos vocês que frequentam algum tipo de estabelecimento, vocês pensam assim, lá é o melhor bar, lá tem a melhor cerveja, lá tem o melhor produto, lá eu tenho o melhor serviço. Nem que seja para atravessar a cidade.
Mas você tem essa opção. Lógico, qual que é o objetivo principal de uma empresa? É lucratividade. Só que para que eu tenha lucratividade, eu tenho que pensar em tudo isso. Segmentação de mercado, seleção do mercado-alvo e posicionamento de marca. Ou seja, se eu pensar em bar, se eu pensar em uma loja, se eu pensar no engenheiro que está se formando, que vai se formar na Campo Real, o qual eu vou contratar o serviço. A gente já falou um pouco sobre isso. A partir do momento que vocês se formarem, vocês serão mais um no mercado. E cada uma de vocês terá a missão de ter um diferencial de mercado. Ou seja, por que que eu, Fernando, vou escolher vocês em vez dos outros que estão no mercado, né, há muito mais tempo? Por que que eu vou usufruir do serviço de vocês, né, se tem profissionais ou pessoas que estão mais tempo no mercado? Ou seja, pelo diferencial, que é o que vocês terão que fazer para se manter no mercado, para adquirir mais clientes, para ter mais consumidores, né? Porque creio que depois que vocês se formarem, vocês vão se formar para que vocês tenham clientes, para que vocês tenham projetos, para que vocês tenham serviço, né? Se você for empresário, se você for colaborador, precisa de consumidores e como eu vou atingir? Isso é um dos princípios do marketing também. Só que a gente sabe que nós somos muito comportamentais, né? E eu sou comportamental, vocês que são comportamentais, e os nossos consumidores, tanto como nós, somos comportamentais. Veja, numa segunda-feira cedo, creio que hoje de manhã, vocês estavam um pouco meio combalido, né? Com preguiça, segunda-feira. Meu time ontem perdeu. Tomei um pouco de mais cerveja, fiquei muito na ociosidade. Veja, na segunda-feira é assim. Mas na sexta-feira, daqui a 5 dias, 4 dias praticamente, o que que vai acontecer? Cara, você já levanta dando bom dia para passarinho, porque nós somos comportamentais. Você já sabe que tem o sábado, sabe que tem o domingo, já vai saber que tem o feriadão aí, né? Segunda-feira é feriado. Então você pensa, opa, então nós somos muito comportamentais diante disso. O que que é isso, né? Ele consiste no conjunto. Você é o contrário, Bruno? Você é mais. Então, na segunda-feira você é de boa. Que beleza. Dizem os administradores, os melhores, né? Os melhores não, os palestrantes motivacionais dizem que nós precisamos parar de pensar em happy hour na sexta. Precisamos começar a trabalhar, né, para pensar em happy hour na segunda. Por que somente sexta, né? Porque acaba a semana, né? Por que a gente tem que fazer happy hour na sexta? Faz na segunda, na terça, na quarta. Isso são comportamentos, né? Isso são comportamentos de nós, como seres humanos, imagine dos nossos consumidores. A segunda eu fico feliz porque começa a semana. Aí, ó, você é um dos poucos, né? Um dos poucos, beleza, né? Mas assim, então consiste no conjunto de atividades físicas, cognitivas, emocionais envolvidas na obtenção e consumo de produtos e serviços. Eu sou de perfil, tá certo. Incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem as ações. Ou seja, como a gente fala ali, físicas, cognitivas e emocionais. Nós sabemos disso, né? Vocês, como consumidores, muitas vezes sonham, né, em ter algum tipo de produto. Vamos lá, carro, roupa, casa. Mas depois que você adquire, o que que acontece? Você fica meio que assim, aqui toda aquela expectativa vai se frustrando, você vai se frustrando. Por quê? Porque depois que você conseguiu, você tem que ter uma nova meta. Tanto que lembram lá do PDCO, né? Planejamento, direção, controle e organização. Eu tenho que sempre me planejar. Eu tenho que sempre ter metas. E os nossos consumidores também. Por quê? Porque eles são comportamentais nesse diante disso. E o comportamento do consumidor é influenciado por fatores de natureza cultural, né? Cada um de nós temos uma natureza cultural, né? Nós temos algum, principalmente o Brasil, como é continental, a gente sabe a cultura do Brasil é muito forte, né?
Então, para você, engenheiro agrônomo, talvez aqui no sul, o perfil do seu consumidor é diferente do centro-oeste, que é diferente do sudeste, do nordeste, do norte. Apesar que norte, nordeste, centro-oeste, principalmente, há muitos sulistas que vão para lá para cima, né, para desenvolver os seus produtos, os seus serviços na área da agronomia. Como engenheiro civil também, cada setor, cada região tem a sua particularidade. Engenharia elétrica, engenharia mecânica. E nós precisamos estar pautados diante disso. Nós sabemos isso. Nós precisamos hoje, sabemos, a cultura, né? Ela que é regionalista, muitas vezes, mas você como profissional, você tem que entender, né, como que se molda, como seus clientes estão voltados a essa cultura. Porque nós sabemos, o Sul tem um tipo de preferência, o Sudeste tem outro, o Centro-Oeste, isso a gente falando de regiões. Fora as outras situações que a gente fala cultural, como também tem na natureza social, né? O social mesmo, né? As classes médias, as classes altas, as classes baixas, né? Nós possivelmente teremos um público-alvo em uma determinada classe, né? Cada um de nós vai escolher um tipo de consumidor de acordo com a sua classe social também. Isso não quer dizer, por exemplo, que o negócio da classe baixa seja menos rentável que da classe alta. Não, isso não quer dizer nada. Né? A gente percebe aí nos nossos arredores, né, quantas lojas aí que estão, por exemplo, de diversos nichos de mercado, que estão aí diversos anos, que atende classe A, B, C e D da mesma forma. Então, a classe social independe do seu sucesso. Só que, lógico, o que você precisa saber? Você precisa conhecer essa classe social. Isso, você precisa conhecer o seu cliente, né? Nós temos o fato de fatores de natureza pessoais. Cada um de você, de nós aqui, né? Nós temos essa capacidade, né? Esse gosto, cada um de nós temos esse gosto pessoal por certo tipo de coisa, né? De consumo. Há 20 anos atrás, quando eu tinha meus 20 anos, eu tinha um tipo de consumo. Hoje, aos 40, eu tenho outro tipo de consumo. Vocês aí com 18, 19, 20 anos têm um tipo de consumo. Daqui a pouco vai mudar completamente, né? Então, é muita característica pessoal diante disso mesmo, né? Pessoal diante do que você está pensando. Aqui, deixa eu ver só qual que era o último aqui, que me enganei. A de natureza psicológica, né? Então, cada um de nós também temos um tipo de comportamento diante disso também, do psicológico, né? Por exemplo, hoje a gente sabe, né, quando a gente trabalha, nós, né, como prestadores de serviço, muitos de vocês, trabalharão estrategicamente. O que é isso? O pensar, né? O pensar. E nós sabemos que o pensar, o esgotamento mental, por exemplo, muitas vezes é mais prejudicial do que o esgotamento físico. Nós sabemos disso. Né? Quem, às vezes, aí no tempo de prova, né? Tempo de algum tipo de trabalho que não consegue dormir direito, já levanta estressado, ou até mesmo uma dificuldade familiar, ou uma dificuldade na sua empresa, uma dificuldade onde você é colaborador, e seja, o psicológico nosso, né? Tanto nós como consumidores somos abalados, como nós como empresários também. E nós, como empresários, como gestores, ainda mais, porque veja, você como gestor, por exemplo, você tem os seus problemas pessoais, mas você também tem que não repassar aos seus colaboradores, às pessoas que precisam de você. Por quê? Porque elas precisam verificar uma pessoa, uma gerência, com tranquilidade, muitas vezes com uma coesão em suas decisões. Então, é muito importante que nós tenhamos
uma calma, né? Um cuidado a mais no nosso psicológico. Não é fácil, não. Se eu perguntar a vocês aí, né? Nós estamos chegando aí a metade praticamente do mês de novembro. Vejam quanto tempo, né? A pandemia, isso nos estressou, isso nos deprimiu. Muitos, infelizmente, perderam pessoas conhecidas, entes queridos, né? E a gente todo dia vê e não acaba. Isso vai angustiando. Só que, infelizmente, a gente tem que estar. A gente, a gente precisa, né? Em um certo momento, precisa se manter sereno, calmo, para que não ultrapasse os limites, para que não tenha todas essas questões voltadas, muitas vezes pessoais, e influenciando o seu profissional. Não é fácil? Não, pessoal, não é fácil, né? Então nós temos a segmentação de mercado, né, que consiste na divisão de mercado em grupos potenciais consumidores com características, comportamentos e necessidades de... Por exemplo, muitos de vocês, o exemplo do bar, muitos de vocês gostam de consumir no bar, por exemplo. Mas tem alguns de vocês também que pegam a tua cervejinha, pegam algum tipo de bebida na conveniência e vai para casa. Então, qual o mercado que eu vou atingir se eu for montar esse bar, por exemplo? E a mesma coisa é você pensar no seu nicho de mercado, onde vocês estarão trabalhando daqui a 2, 3 anos. Como eu falei, você terá um público-alvo nesse sentido. Nem todos vão gostar do teu serviço. Só que, lógico, você tem que sempre melhorar cada vez mais. E quando a gente fala em segmentação de mercado, tem diversas formas. A geográfica, né, como eu falei, nós temos o Sul, Sudeste, por exemplo. Olha, eu não vou montar uma loja de roupas de inverno, de roupa de lã, por exemplo, na Bahia, no Nordeste, no Norte, porque lá não tem inverno praticamente. Agora, se eu querer montar uma indústria, né, desses produtos, legal. Então, eu tenho que entender essas questões também geográficas, climáticas, e isso influencia e muito. Questão demográfica, né, de idades, né, tanto que aí a gente tem lojas kids, lojas, roupas femininas, roupas masculinas, ou seja, tem essas diferenciações muitas vezes. Eu também preciso entender aonde eu estou inserido nesse mercado, o qual público eu vou atingir. A psicográfica, ou seja, a idade, o produto ideal para aquela pessoa. Vamos imaginar, vamos pensar na Nike. Qual o público-alvo da Nike, né? São a maioria jovens que praticam algum tipo de exercício, muitas vezes. Então, é esse público que a Nike ele vai tentar atingir cada vez mais. Tá? E comportamental, ali o último apareceu, tá? O comportamental, como o Bruno aí bem mencionou. Ele tem um tipo de sentimento diferente dos outros, né? E eu, como empresário, eu, como proprietário de algum tipo de empresa, gestor, eu preciso entender esse público no qual eu estou atingindo. A seleção do mercado-alvo envolve a avaliação da atratividade de cada segmento de mercado e a escolha daqueles segmentos. Né? O posicionamento, então, por exemplo, né, eu vamos lá, como professor, né, no critério de notas aí de vocês, por exemplo, agora a gente tem a avaliação institucional, por exemplo, qual é o meu posicionamento? Estou na média, estou na média, né? Eu preciso melhorar, né? Tá bom assim? É a mesma coisa eu como empresário. A partir do momento que eu tenha um produto ou um serviço disponibilizado aos clientes, eu preciso ter isso em mente. Em que posição, né, fictícia muitas vezes, o meu produto, o meu serviço, a minha empresa está relacionada a esse comportamento desse consumidor. Logicamente que eu quero ser, quando falo em um professor, por exemplo, qual o melhor professor da faculdade? Eu gostaria que fosse Fernando, né? Que isso é o meu marketing, é o meu posicionamento de mercado.
Mas tem outros professores, né, com a sua capacidade muito melhores do que eu. Mas cada um na sua área. Cada um na sua habilidade. Como vocês. Cada um de vocês sairá, né? Vocês sairão do da graduação, né? Aquele geralzão do que vocês sabem, mas vocês vão ter que se especializar em alguma área para atender melhor esse mercado que está por vir, né? E a gente falou de mix de marketing, né? Que é desenvolver um produto que satisfaça as necessidades dos consumidores. Quando eu falo em produto, é produto e serviço, porque vocês desenvolverão serviços também. A distribuição, como eu vou distribuir esse produto ou serviço aos meus consumidores? Como eu vou comunicar, né, esses produtos e serviços aos meus consumidores? Deixa eu colocar aqui. E por último, o preço. Mas lembre-se que em determinado momento, o preço ele não é tão importante. Muitas vezes a qualidade, o atendimento, a entrega, o pós-venda, a garantia, o conserto, a resolução de um problema, dar resultados, ele tem uma porcentagem significativa maior que o preço. Mas lógico, preço, praça, que é a distribuição, comunicação, que é a propaganda, e o produto. Muitos livros vocês vão encontrar, né, esse mix de marketing como 4Ps: produto, praça, promoção e preço, promoção. Tranquilo, Jackson? Fica à vontade. Então, aqui é a mesma coisa, os produtos, quais são os benefícios dos produtos, né? Sociais, funcionais, psicológicas e assim por diante, né? E quando eu falo, lembrando, quando eu falo em desenvolvimento de produtos, são desenvolvimento de produtos e serviços. Lembrando que vocês terão que ter um diferencial desses produtos e serviços que vocês utilizarão. Então, a geração de uma nova ideia é uma ideia, o desenvolvimento e o teste do conceito, desenvolvimento e teste do protótipo e comercialização do produto. Vejam, todo mundo. Tudo começa por uma ideia, daí você tem um conceito dessa ideia, você desenvolve um produto, um protótipo. Por exemplo, eu tenho uma ideia de ter uma garrafinha cinza para disponibilizar aos alunos de engenharia da Campo Real. Depois eu vou ter um conceito. Por quê? Porque eu sei que os alunos da Campo Real necessitam dessa garrafinha para levar água nesse momento de pandemia. Isso é um conceito. Agora eu vou desenvolver, ó, tem que ter essa embalagem, aqui não tem uma tampa, mas tinha que ter, né, esse lado onduladinho, né, esse que cabe 750 ml de água e assim por diante. Isso é o protótipo. E lógico, o quanto, lembra lá dos 4Ps? E o produto, a garrafinha. Como eu vou distribuir? Vou ter uma loja. Qual a forma de comunicação? Eu vou colocar na internet, no site, na rádio. E, por fim, qual que é o preço desse produto? Então, veja, são essas 4 situações a partir do momento quando a gente desenvolve novos produtos, e lembrando, produtos e serviços. E aqui a gente tem um ciclo de vida do produto. Sabemos, pessoal, que assim nós temos a concepção, a ideia, a introdução, crescimento, maturidade. Aí vai diminuindo. Isso, veja, vamos fazer uma analogia com um time primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. O primeiro lugar, entre aspas, né, é fácil você chegar. O problema é você se manter. Porque os outros times estão te observando. Os outros times estão te olhando. É a mesma coisa do teu produto. Desculpa aí. Depois que eu desenvolver esse produto, que terá crescimento,
a maturidade e as vendas, logo as pessoas vão se cansar dessa garrafinha cinza. Eu vou ter que inventar um outro tipo de garrafa, eu vou ter que inventar um tipo de produto, ou seja, eu sempre preciso estar inovando nos meus produtos e serviços. Para que a gente possa ter a distribuição, né, para vendedores, representantes e consultores venderem os meus produtos e serviços, lojas, vendas online. Vejam, né, nós, como vocês, eu, nós estamos comercializando, nós estamos comprando online. Faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia. Lembrando que hoje, vamos analisar nós aqui, né, no nosso dia a dia, nós não precisamos sair de casa, se você for analisar. Muitas de nós estamos vendo, estamos assistindo aula online, muitos de nós estamos trabalhando ali da home office, muitos de nós aprendemos a pedir delivery, comida, roupas, farmácia, muitos de nós aprendemos a ver mais sério, ou seja, né? Hoje não precisa sair de casa para nada. Hoje tudo tem uma facilidade. Isso é um canal de distribuição que cada um de nós temos que ter. Aí nós temos a propaganda, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso, né? De como vai chegar o meu produto ou serviço nos meus consumidores. Tem as ferramentas de comunicação, como eu bem mencionei, né? Virou. Mas como diz, é uma facilidade que muitos de nós, Bruno, temos até agora. Faz parte, logicamente, que vai se tornando, finalizando a pandemia, nós estamos na pandemia, né? Mas temos essa certeza, né, que pelo jeito vai tudo voltar à normalidade, né? Bom, vamos saber o que é a normalidade, né? O que vai ser essa normalidade, mas acredito aí que a gente já começa a ter uma vida um pouco mais diferente desses 2 últimos anos. Mas isso mostrou para nós que há essa possibilidade, né? Então, a digitalização, a pandemia, ela trouxe, né? Logicamente, tem os prós e contras, como de todos os tipos de negócio, todos os tipos de setores, todos os tipos de situações, né, diante disso. E só para finalizar agora a questão de comunicação, da propaganda, um dos 4 P's, né? Tem a publicidade, a promoção de vendas, a venda direta, relações públicas e comunicação, né? E o preço, né? Então, aqui tem um esqueminha de preço, tem o custo de produção. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Cada um de vocês estarão, depois de formados, estarão sendo regidos por algum tipo de organização, por algum tipo de conselho, talvez tenha uma tabela de honorários, né? Então, tudo isso nós precisamos entender. Mas uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, nós precisamos entender que tempo é dinheiro, né? O que vocês estão investindo na carreira de vocês, depois de formados, vocês precisarão retornar para alguém. Para vocês mesmos que desembolsam, né, dinheiro na mensalidade, para os pais, para o governo, enfim, várias situações, né? E a gente precisa saber entender, ter o valor do teu produto, do teu serviço, tá? Gerenciamento de preços, né? Nós temos também, a gente sabe que a gente não pode manter um preço lá em cima do determinado produto ou serviço, tal de lei de oferta e demanda. Quanto mais produtos no mercado, seja estoque ou serviços, o que é a tendência dos preços diminuírem? Quanto menos produto no mercado, serviços, os preços tendem a aumentar. Por isso que o novo sempre ele fica um pouco, o preço é um pouco mais alto. Mas daí logo vem a concorrência, logo vem as pessoas fazendo o mesmo tipo que você está fazendo. Aí é que a gente já falou um pouco sobre inovação, sobre desenvolvimento. Então tudo isso vai com você, né, meu caro engenheiro, você tem que entender que é hora de você mudar, de você entender o mercado, de você ampliar os seus produtos e serviços e assim por diante. E lógico, administrar os nossos clientes. Como eu falei, a fidelização, né? A fidelização dos nossos clientes, ele é muito, muito importante para que eu possa desenvolver um bom trabalho e principalmente conhecê-los.
né? Isso é muito importante, nós precisamos conhecer os nossos clientes, porque eu sei, a agronomia de 2 anos atrás é diferente do que é hoje, do que vai ser quando eu me formar. A construção civil, a engenharia civil é diferente do que quando eu comecei a faculdade, do que é hoje e depois quando eu vou me formar. A engenharia mecânica é diferente do que era ontem, do que é hoje, do que é amanhã, como a engenharia elétrica. Então eu preciso ter sempre isso em mente. Ou seja, eu preciso sempre estar me, me inovando, não, né? Me atualizando do que está acontecendo para que eu possa desenvolver um bom trabalho. E lembrando, o que precisamos fazer? É a diferenciação de mercado. Isso é uma das coisas mais importantes que tem, de a gente pensar. Por quê? Porque quando vocês se formarem, vocês serão, né, bastante gente, né, nos seus nichos de mercado, né, para diante disso, quando vocês se formarem, vocês serão cada um na sua especialidade, logicamente aqui dos cursos individuais, vocês serão concorrentes entre vocês. Então, cada uma de nós precisamos ter um diferencial de mercado. Por isso, ele é muito importante. Beleza, meus queridos? Alguma pergunta sobre a nossa